Aviso: antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Essa frase, conhecida por muita gente, é encontrada com facilidade em portas de elevadores em quase todas as cidades brasileiras. Mas será que a mensagem está clara e escrita de forma correta? Nessa entrevista você vai saber o que é a linguagem simples, um movimento para tornar a comunicação mais acessível a todas as pessoas. Direito à informação é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com a professora, educadora e comunicadora Heloísa Fischer, precursora da linguagem simples no Brasil. Heloísa, muito bem-vinda ao programa Cidadania, uma grande satisfação recebê-la em nosso estúdio. Eu agradeço muito, Marcelo, o convite, uma honra estar aqui com vocês. Então, vamos começar falando um pouco sobre a história desse movimento, né? Quando começa esse movimento pela linguagem simples, onde é que está a origem desse movimento para tornar a comunicação mais acessível às pessoas? Bem, eu acho que a gente tem duas delimitações, internacionalmente e aqui no Brasil, né? Então, assim, vou começar internacionalmente. A linguagem simples a gente já pode considerar até vovó, porque, assim, se a gente vai olhar na história desse movimento, remonta lá final dos anos 40, né, quando começam as primeiras movimentações dentro da administração pública nos Estados Unidos, no Reino Unido, buscando a inclusão dos cidadãos para que, né, as pessoas entendam melhor a comunicação pública. Só que esse problema, né, o problema do não entendimento, ele é bem mais antigo do que isso, né? Quando a gente também, na minha pesquisa de mestrado, eu fiz um levantamento grande, assim, aliás, foi na pesquisa de especialização, que foi antes do mestrado. No século XVI, você já via na Suécia, então na Inglaterra, que tinha outro, né, não tinha ainda essa configuração nacional, o rei falando, a corte tem que se comunicar de um jeito mais fácil, porque as pessoas não estão entendendo, né? Então, assim, o problema é muito antigo. Mas como esse movimento, a gente começa a ver, né, as primeiras reações, digamos assim, mais organizadas, em torno da década de 40, 50, eu creio que como movimento mesmo, né, a força veio ganhando a partir dos anos 70, tem alguns marcos, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, e esse movimento ele começa então em países de língua inglesa, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, e ele vai se expandindo. Para você ter uma ideia, na Suécia, desde os anos 70, o parlamento sueco tem uma pessoa da área, um profissional da área de estudos de linguagem, um linguista, para ajudar que as leis suecas sejam fáceis do cidadão entender. Então, assim, na Suécia também é um movimento que tem cerca de 50 anos. Isso se espalhou para outros países, para outros idiomas, né, para outras culturas. Aqui na América Latina, a linguagem simples está presente, pelo menos assim, de uma maneira organizada, como política pública, desde o início dos anos 2000, acho que 2004 ou 2005, no México. Na Colômbia, por exemplo, é política de atendimento ao cidadão desde 2013. A gente tem redes de linguagem simples muito atuantes no Chile, na Argentina, no Uruguai. Né? Tem inclusive uma cátedra latino-americana de linguagem jurídica simples, reunindo algumas faculdades de direito. Né? Então, assim, é um movimento muito espalhado e como movimento, o que une todas essas reações, né, essas ações e essas pessoas profissionais e simpatizantes à causa, é que todo mundo tem o direito de entender as informações que orientam o seu cotidiano. Então, assim, é um movimento, uma causa social com esse propósito. Desse movimento deriva um conjunto de boas práticas de redação, na verdade, de elaboração da mensagem a ser transmitida, né, que não é só a redação, de elaboração da mensagem a ser transmitida na forma escrita. A linguagem simples ela tem um foco muito grande na comunicação escrita. Então, assim, no processo de transformação digital do setor público, né, os Estados Unidos foi um pioneiro, nós aqui no Brasil também, né, largamos na frente nisso, mas se a gente for olhar no histórico da transformação digital do governo americano, o movimento linguagem simples, que em inglês se chama plain language, né? Plain é simples, direto, né, sem rodeios, né, e language, linguagem.
Estava lá, nas premissas de transformação digital do governo americano. No Brasil, isso começa também junto com a digitalização? Não, o que eu queria dizer é que o Brasil foi muito pioneiro na digitalização, né? Nos levantamentos que eu fiz para entender em que momento que a linguagem simples ela entra, né, nas boas práticas de governança digital, não remonta tão lá atrás, né? Porque quando eu falo dos Estados Unidos, eu estou falando de 97, 98, 1997, 1998, e foi nessa época da transformação digital americana, dessa bandeira da linguagem simples, como não adianta só digitalizar os processos. A linguagem que vem junto, a linguagem escrita que vem junto, ela também precisa se atualizar. Né? Não pode trazer igualzinho como era na época da papelada, né? Na época do papel, do carimbo. Né? É uma questão até não faz muito sentido. Então, nessa época, o então vice-presidente dos Estados Unidos, que era o Al Gore, que era responsável por essa supervisão das boas práticas de linguagem simples dentro do funcionalismo público federal, para você ter uma ideia, era o vice-presidente do país que estava responsável por isso. Então, uma política pública com importância central. Né? Exato. E naquele momento, como estímulo a uma transformação digital, digamos assim, moderna, atualizada, havia prêmios para os servidores que praticavam a linguagem simples, né? E era o vice-presidente que ia lá e premiava os servidores. E ele falou uma frase que se tornou um lema: a linguagem simples é um direito civil. Aqui no caso do Brasil, você comentou essa frase do vice-presidente dos Estados Unidos, que acabou dando uma orientação, um norte para a linguagem simples. No Brasil, a gente tem um artigo da Constituição, o artigo 5º da Constituição, que são os direitos e garantias fundamentais de todos os cidadãos, e o inciso 14, uma parte desse artigo, garante justamente o direito à informação, como um direito basilar, um direito básico, elementar de todos os cidadãos. Como é que a gente começa com esse movimento de fazer com que a administração pública torne mais fácil a comunicação com os cidadãos e cidadãs, né? E completando a pergunta, esse movimento pela linguagem simples, ele fica mais circunscrito à questão do direito, ele está mais voltado para a questão da forma como são escritas as leis, decisões judiciais, ou é no sentido mais amplo, no caso, por exemplo, incluindo os 3 poderes, né? O poder executivo, que é o que mais se comunica com a população. A gente tem placas de obras, publicidade em TV, campanhas, enfim, a execução propriamente dita, né, de todas as políticas públicas. Mas a gente tem aqui o Poder Legislativo, onde as leis são escritas, e daí vem essa questão, onde está sendo aplicada a linguagem simples hoje no país? Como é que está o estado da arte? Naquele caminho que eu estava fazendo internacional, assim, eu acho que eu só queria completar que aqui no Brasil a gente vê a linguagem simples como esse movimento que ocorre em outros países e que aqui no Brasil também passa a ter uma atenção, vem de meados da década de 2010, não é? E quando a gente vê o que está acontecendo no Brasil em muito pouco tempo, né? Então, a gente pode usar como marco, por exemplo, o ano de 2016, que foi na pesquisa que eu fiz de histórico de linguagem simples no Brasil, foi o primeiro documento que eu encontrei que mencionava o movimento Plain Language, não é? Porque essa preocupação de simplificar e de dar clareza e concisão, objetividade, isso todos nós temos, né? Isso está na Lei Complementar 95, para falar que as leis devem ser escritas com concisão, com clareza, está no Manual da Presidência da República, Sim. Diretrizes de concisão e clareza, né? Nós queremos isso, mas esse grande movimento, ele traz não só essa preocupação, como ele traz um conjunto de boas práticas, né? E a evolução dessa história vem de um pacto dessa comunidade internacional de linguagem simples de criar uma norma técnica ISO. Assim como nós temos normas ISO de várias áreas, uma norma ISO de linguagem simples. Ela foi certificado de qualidade de que a linguagem está sendo, Exato. Uma escrita está sendo elaborada
de uma forma que as pessoas consigam compreender. Sim, e quais são os princípios dessa linguagem simples? Esse é um bom ponto, né? Como que seria um passo a passo para as pessoas que querem escrever de forma mais clara, tanto para as pessoas que trabalham na administração pública, mas eu penso que a linguagem simples hoje é uma questão que já ultrapassa, né, o âmbito do setor público. As empresas privadas também precisam se comunicar e quanto mais clareza, principalmente no mundo de redes sociais, como um dos grandes veículos de comunicação, a linguagem simples é essencial. Qual seria esse passo a passo? A norma ISO nos diz que a linguagem simples ela tem 4 princípios. A informação ela precisa ser relevante. Um parênteses, todos os princípios parecem óbvios, mas quando a gente analisa a comunicação pública ou a comunicação de interesse coletivo de uma maneira geral, a gente vê que não é assim. Na né? comunicação científica, o desafio é grande, hein? Então, assim, são 4 princípios. O princípio da relevância. A informação a ser apresentada tem que ser relevante para aquele público a qual ela se destina. A informação tem que ser fácil de encontrar. Quando eu digo fácil de encontrar, pelas pessoas que leem e estão vendo telas, uma varredura visual. Para quem usa leitor de tela, a informação tem que vir em primeiro lugar, né? A informação tem que ser fácil de encontrar. Aí a informação tem que ser fácil de ler. Ela tem que ser compreensível, né? Então, é o princípio da relevância, da encontrabilidade, digamos assim, que tem que ser fácil de encontrar, de localizar, ela tem que ser localizável, ela tem que ser compreensível, e aí a gente entra na redação. Aí a gente entra na questão da construção das frases, da escolha das palavras, né? Numa certa... A norma ISO também cobre uma certa a hierarquia das informações, porque quantas vezes a gente não recebe um comunicado, seja online ou às vezes até um comunicado em papel, que você está procurando a informação e a informação importante ela está lá no final, né? Você precisa fazer aquela caça ao tesouro ali para encontrar a informação de que você precisa. E a norma ISO fala para a gente, olha, a informação tem que ser fácil de encontrar. Uma vez que você encontra a informação, ela tem que ser fácil de ler. E ela tem que ser fácil para o seu público. Né? Porque ela se destina a um determinado público. Agora, na comunicação pública, nós estamos falando da população inteira. Esse é um ponto interessante. Da heterogeneidade. Sim. E, por fim, o 4º princípio é o princípio da usabilidade. A informação tem que ser útil. Essa informação que você passou é aquela informação relevante que o cidadão ou a cidadã precisava. E ela vai saber o que fazer com ela? Ela vai saber como usar essa informação? Então, esse, mais ou menos, é o escopo principal. Existem vários tribunais com iniciativas... Inúmeros. Linguagem simples, Rio Grande do Sul. Inúmeros. Bahia, eu já entrevistei, inclusive, uma juíza do Tribunal de Justiça da Bahia, Sim. que justamente era a pessoa responsável Sim. pela implementação da linguagem simples, e o Conselho Nacional de Justiça, que tem um movimento de Sim. protagonismo, como você bem colocou, para essa busca por uma linguagem mais simples. O que eu acho que é interessante que está acontecendo aqui em termos de movimento no Brasil é que ele é de baixo para cima e ele é de cima para baixo também. Porque a gente tem força. E são essas, eu acho que é essa conjugação de forças que garante a longevidade de uma proposta, de um programa, de uma cultura, que é quando a base não espera o normativo, né? E a base começa a se movimentar, mas existe também uma portaria, uma lei, uma diretriz, né, um conjunto de recomendações, né? A gente vê, eu falei projeto de lei tramitando no Congresso, né? Eu falei do Executivo, do Legislativo, a gente está falando do Judiciário, a gente está falando do Legislativo, e se a gente for pensar também os tribunais de conta, né, o controle externo, Sim. também tem recomendação para uso de linguagem simples no controle externo. Heloísa, vamos fazer aqui uma brincadeira. Eu falei aqui da famosa frase de elevador, é uma frase que você já comentou também no seu perfil do Instagram. E daí, eu escolhi essa frase para a gente trazer aqui como modelo, para levar as pessoas a pensarem um pouco também sobre a linguagem simples. A gente vai colocar aqui um certo desafio para quem assiste a nossa entrevista. Eu vou chamar o gráfico com a nossa arte, trazendo aqui a famosa frase de elevador. Né? Tem alguma variação na escrita, dependendo da cidade, dependendo do prédio, mas basicamente o que a gente encontra até numa pesquisa rápida na internet, que a gente vai encontrar isso. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Até a vírgula ali normalmente nem se coloca, vai tudo direto, né?
Essa frase é uma frase clara? A gente vai pensar esse é de interesse de todo mundo, né? Se a gente pensar em termos de público. É uma frase fácil de entender? Está escrita corretamente? Essa frase aí, eu acho que é a lei que mais pegou no Brasil, né? Porque ela decorre de uma lei. Ela decorre. Se eu não me engano, começou em São Paulo. Sim. Aí tem lei também no estadual, se eu não me engano. Tem no estado do Rio de Janeiro, tem no Distrito Federal e tem em vários outros lugares, né? Estados e municípios. Se você for perguntar para um professor de português, uma professora de português, ela vai te dar, assim, 15 problemas que essa frase tem aqui do ponto de vista da gramática, né? Enfim, normativo. Quando a gente analisa essa frase do ponto de vista da usabilidade, né? Da utilidade e da compreensibilidade, né? A gente tem muitas melhorias que a gente pode fazer nessa frase, né? Que ela está na lei e ela é copiada e colada para as plaquinhas que estão nos elevadores, né? E eu acho que ela é icônica dessa questão, né? Dessa cultura que a gente tem aqui no Brasil, né? Que, enfim, é até uma segurança jurídica que a gente vê muitos servidores e servidoras públicas se comunicando com o cidadão na ponta final do processo, fazendo um copia e cola da lei, fazendo um copia e cola da instrução normativa, que foi escrita de um jeito que não é o jeito que a pessoa lá no celular dela vai conseguir ler o SMS, não é? Mas eu acho que essa frase ela é muito exemplar de muitas coisas, né? Entre elas, essa questão de você falar assim, mas isso aí é o texto que está na lei, que a lei manda que tem que ter essa frase afixada. Aí, ela tem muitos problemas de português. Eu vou me atentar aqui à questão da usabilidade, né? Porque você imagina, essa placa é uma placa de segurança. Sim, é um alerta para evitar que as pessoas caiam no fosso do elevador. Porque, de fato, isso ocorre. E isso ocorreu a partir de um fato concreto, né? De uma pessoa que morreu porque caiu no poço. Abriu, o elevador não estava lá. Exatamente, né? E você imagina que hoje em dia a quantidade de pessoas que está esperando elevador de olho no celular. Não está nem prestando atenção se o elevador, né? Essa frase, essa lei, acho que ela é de 97, se não me engano, 95, 97. Os celulares não eram tão onipresentes quanto atualmente. Então, você imagina, essa frase, ela poderia ser mais curta, ela poderia usar palavras do dia a dia, né? Esse recurso do o mesmo, né? Que quando você abriu aqui o programa hoje, você até colocou numas aspas, né? Porque sim, necessário. Necessário, super necessário colocar, né? Porque o mesmo, eu tenho até medo desse o mesmo, né? Você fala, meu Deus, o mesmo está dentro do elevador. Quando eu abrir, né? O monstro do o mesmo vai pular em mim, né? Sim. Então, assim, essa frase, ela não é das mais claras, não é mesmo? Nem das mais objetivas, né? Não sei se o pessoal que está assistindo aqui já parou para pensar como que poderia ser reescrita essa frase. Eu lanço esse desafio para as pessoas que assistem a entrevista. Como é que você reescreveria essa frase de maneira clara, de maneira simples, que todo mundo possa entender que o recado ali é um recado de segurança para que a pessoa não entre no elevador sem verificar se ele já parou no andar por uma questão de segurança para evitar cair, né, dentro do fosso, que é o grande perigo, né, e baseado em acidentes que já aconteceram e que podem, infelizmente, acontecer. Mas, Heloísa, a gente vai deixar um pouco agora a frase de lado. Deixa o pessoal pensando. Deixa o pessoal pensar. E podem mandar a sua resposta para a gente no YouTube. Comenta lá a entrevista, manda também nas redes sociais do Senado, quem tiver interesse em participar. É um bom desafio. Mas a gente tem uma questão que é crucial. Quando a gente fala em comunicação para todas as pessoas, a gente vive num país em que, infelizmente, a gente tem taxas de analfabetismo ainda elevadas, a gente tem taxas de escolaridades baixas, né? A gente tem um percentual elevado da nossa população que não completa, às vezes, nem sequer o ensino médio. Como estabelecer uma comunicação pela linguagem simples, diferenciando do que seria uma linguagem simplória, uma linguagem empobrecida? Né? Qual seria a sua recomendação para a gente ter esse movimento, para a gente conseguir chegar a essa linguagem simples, tendo alcance
com esse desafio de estar num país onde grande parte da população tem pouca leitura, por exemplo. A gente tem 88% da população brasileira com algum grau de dificuldade de compreensão leitora. Isso é número do indicador de alfabetismo funcional do Brasil. E a gente tem 12% da população com uma habilidade que eles chamam de proficiente. Consegue ler texto longo, complexo, consegue pegar várias informações e conectá-las, consegue distinguir fato de opinião, consegue entender consegue gerar inferência. Então a gente não pode jamais esquecer disso, especialmente quando a gente está falando de setor público brasileiro, né? Mas além disso, há ainda uma outra camada, né, que eu acho importante a gente falar, porque senão as pessoas tendem a pensar assim, a linguagem simples ela é só para quem tem baixa escolaridade. Mas a gente sabe que no Brasil não é a escolaridade, eu estou falando de alfabetismo. A maioria da população tem alguma questão de compreensão leitora. Mas a gente tem que considerar também que as pessoas atualmente, todas as pessoas, todos nós, sabe-se quem não estiver, atire a primeira pedra. Está todo mundo sobrecarregado, apressado e disperso. Uma das frases que eu mais ouço no meu dia a dia, né, é as pessoas reclamando, falando assim, ninguém lê nada. Quantas mensagens de WhatsApp você mandou para uma pessoa amiga ou no trabalho, e-mail que você manda, comunicado, ofício, está tudo escrito lá. E aí a pessoa faz perguntas que ela fala assim, essa pessoa não leu, né? Então, a gente precisa considerar, claro, essa grande população que tem dificuldade de compreensão leitora. A gente precisa considerar as pessoas que estão apressadas, né? Que eu, assim, vou aqui carinhosamente chamar do batalhão dos distraídos, que somos todos nós. A gente está lendo muito apressadamente, a gente está fazendo, e a gente precisa fazer uma leitura estratégica. Por isso que a gente faz varredura visual, por isso que a gente não lê tudo. Então, a linguagem simples, claro, ela vai facilitar, não é nem que ela vai facilitar, ela é a única maneira de uma pessoa que não tem habilidade leitora conseguir entender como é que ela pede a aposentadoria dela do INSS. Não adianta vir com juridiquês me explicar, porque ou eu vou ter que pagar alguém, né? Eu vou ter que pagar alguém, né? Para me explicar. Mas, de uma maneira geral, a gente vai estar sempre beneficiando as pessoas que estão com uma atenção dispersa, que a gente precisa ajudar a reter informação, né? Então, a linguagem simples, as pessoas têm um certo medo, né? Porque simplificar todo mundo quer. Claro. Simplificar todo mundo quer. Agora, o meu texto ser simples, para quê? Não, meu texto ser simples não precisa, né? Não quero, tenho receio, vai empobrecer, vai perder a qualidade técnica, vai me desqualificar como especialista. Existe esse receio. Eu acho que esse receio, ele decorre de um desconhecimento do escopo da técnica da linguagem simples. Porque muitas pessoas acham que, a linguagem simples, tá, então é trocar uma palavra por outra mais comum. E se eu vou trocar uma palavra por outra mais comum, primeiro, tem institutos jurídicos que são aqueles, você não pode trocar, né? Em qualquer área, na área médica, na área previdenciária, em qualquer área. E vai empobrecer meu texto. Quando, na verdade, para você conseguir explicar alguma coisa concisamente e objetivamente, você tem que conhecer muito o assunto. Porque se você não conhecer muito, você não consegue fazer essa redução, né? Então, assim, a linguagem simples, eu acho que o principal é muito mais do que o vocabulário, e muitas pessoas se prendem no vocabulário, vai ficar simplista, vai ficar coloquial, e muito mais assim, primeiro, na estrutura da frase. Se eu tivesse que falar assim, olha, presta atenção em 3 coisas quando você for escrever. Presta atenção no tamanho das suas frases, presta atenção em que medida você está interrompendo o pensamento principal da sua frase e presta atenção no vocabulário que você está usando. Esse vocabulário que você está usando, ele em grande parte, ele pode ser substituído por termos mais frequentes. Se ele pode, em maior ou menor parte, você substituiu ou você está preferindo, né, umas palavras assim, né, a erudição? Eu acho que é esse conceito da erudição. Falar bonito é falar difícil, né? Então, assim, essas 3, tamanho de frase,
estrutura da sua frase se você está interrompendo o pensamento principal. Sabe, você começa a falar você começa a desenvolver uma ideia, aí você coloca uma vírgula. Aí você, sei lá, coloca outra ideia. Traz outra ideia. Fecha. Aí traz uma terceira que vai complementar essa daqui, fecha, e aí que você vai retomar o assunto. Você imagina as pessoas que estão lendo no celular, rápido, dentro do ônibus. Você vai ter que ficar dando scroll no seu celular para conseguir ler uma frase. Né? Complica a vida das pessoas. E vai facilitar. Eu acho que a linguagem simples, ela facilita principalmente a vida de quem tem grande habilidade leitora e quem precisa se expor a muitos textos densos, complexos, diariamente. Porque esses textos densos, complexos, se a gente for pensar no legislativo, no judiciário, no executivo, eles têm, em grande parte, muito possivelmente, a maioria deles é mais prolixo do que precisaria. Entendi. Isso é o que as pessoas precisam entender para comunicar-se, né, para se comunicarem de uma forma mais objetiva. Heloísa Fischer, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa. Infelizmente, o nosso tempo está terminando. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.